Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje, como vocês sabem, vou falar sobre o mini índice, o Ibovespa, o mini dólar também, com base no modelo da análise do Smart Money Concept, tá bom? Que é, para mim, é o melhor modelo que tem, é o melhor racional para você poder montar seus trades aí, entendeu? Tanto é que nós somos a única escola especializada em Smart Money Concept do Brasil, tá certo? A gente vai, lógico, vai ter gente que vai falando sobre isso, em nichos diferentes, mas, cara, diversos mercados e a aplicabilidade que nós temos do conceito é totalmente diferente. E como é um conteúdo escasso, todos vocês sabem, pega esse conteúdo e envia para o máximo de pessoas possível para todo mundo se inscrever e aí a gente disseminar essa ideia de fato da forma correta de se ler o gráfico, beleza? Então é isso, você vai entender muito aí a respeito dos gráficos e a gente aconteceu hoje movimentos muito top, bem interessantes, assim, graus até um pouco elevado de entendimento, mas eu vou esclarecer com vocês aqui, passar um conteúdo bacana, beleza? Vamos para o gráfico, simbora! Bem, aqui no gráfico, vamos para o bloco Ibov, né? Já que eu tinha falado para vocês que nós tínhamos essa região aqui de referência de order block, né? Justamente está parado lá, de fato. Nós temos aqui um movimento de equalose, né? Que são esses dois fundos aqui que estão equalizados. E a gente consegue ter um parâmetro que, de fato, nós vamos, no mercado tende a capturar essa liquidez aqui abaixo, inclusive fazendo aqui um choque posteriormente, tá? Mas esses ecolos aqui que nós temos aqui nesses fundos nivelados são liquidez. Então é basicamente isso aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, tá? É a mesma coisa, tá certo? Então, quando ele mudar o caráter aí, no tempo gráfico do 1 hora, tá certo? Fica bem mais nítido, bem mais claro, para a gente começar a entender que está acontecendo essa reversão. No momento agora, nesse ponto, o que é que nós precisamos? De um sinal aqui de reversão dentro desse order block. Para isso, o que a gente vai fazer? Como a gente opera o mini índice, vamos com o mini índice, né? Porque olha só o que aconteceu. Eu tinha conversado com vocês ontem no pregão que aconteceu hoje, né? Onde abre o mercado? Exatamente aqui, ó, no order block. Então, se ele chegou no order block, já falei, ó, está em cima do order block, então já tem que começar a pensar em que compra para como alvo esses pontos. E foi o que aconteceu. Primeiro alvo atingido, né? Região de liquidez, tá vendo? Tanto é que quando eu marco para vocês aqui, eu sempre falo, galera, preste atenção. Se eu marco supply, tá bom? É oferta. Oferta é região de oferta. Então essa região de oferta significa que é um order block não, tá? É uma região de muito dinheiro, embora o order block tenha praticamente o mesmo conceito, tá certo? Mas perceba que quando tem uma região de supply, olha o que acontece. Olha o que acontece nesse movimento, ó. Entendeu? Olha que a agressividade do preço aqui a capturar toda essa liquidez, porque aqui tem uma faixa de concentração muito grande de dinheiro, de capital, de liquidez. Então você tem que entender que supply é isso, beleza? E order block, já order block eu marco aqui o order block de fato como um conceito mais técnico no sentido de quê? De ponto de entrada ou alvo. E aqui nós estamos como os dois, né? Como eu coloquei como alvo, nós temos lá em cima como alvo, e aí a partir disso a gente tem uma confirmação se caso ele faça esse movimento aqui, ó, tá bom? Esse movimento aqui, ó, nesse tempo gráfico menor, nesse order block. Se ele não fizer, muito provavelmente ele pode romper esse topo, beleza? Por quê? Porque percebam lá que no time frame maior, lá numa hora lá em Bovespa, ele não perde esse fundo, né? Entendeu? Muito pelo contrário, ele equaliza praticamente, né? Então, assim, a gente tem liquidez abaixo? Tem. Então, para não tomar o stop, nesse ponto aqui da extremidade, eu guardo confirmação lá no 5 minutos, no 1 minuto, beleza? Mas perceba que aqui foi um trade bem top, né? No 1 minuto a gente consegue alinhar melhor isso, porque de fato ele já abre em cima de um breaker block, tá certo? Ele vem, ó, já toca nesse ponto, captura a mínima do dia. E aí, meu irmão, ele nem chega a fechar gap nem nada. Essa história de fechar gap, não sei o que e tal, não vai muito nessa onda não. Beleza? Chega no breaker block, 150 pontos de stop e alvo onde? Alvo lá na região que eu falei que era região de oferta. Subindo muito, cara, o cara vai conduzindo, levando. Mas, pô, 1.000 pontos bateu tua meta, né? Então foi um trade muito top e você tem que ficar atento. O que é que muda aqui no mini índice? Até então, nada, né? O que é que a gente tem que ficar prestar atenção agora de fato no movimento? É justamente essa confirmação, tá certo? Essa confirmação é aqui, tá? Ela não vai romper aqui, não. Ela é aqui dentro desse order block, tá? Inclusive, peraí, deixa eu fazer um negócio interessante aqui para vocês entenderem melhor. Essa confirmação aqui, ó, pequenininha, tá lá no 1 minuto, 5 minutos, ou um choque, ou um flip, tá certo? Ou uma quebra de estrutura com o order block 2.0, enfim, cara.
tem todo esse um conceito, tem toda essa movimentação. Lembrando que nós temos isso aqui como uma liquidez, tá certo? É bem provável que abra fazendo a captura desse buy side liquidity para poder fazer um movimento como esse aqui, ó, tá certo? Aqui, se você achar interessante de entrar na modalidade de risk entry, tá certo? Fique à vontade, mas eu particularmente nesses pontos, esses movimentos eu gosto de uma confirmação. Tranquilo? Ah, tô positivo na semana, o stop ficou curto, seta o dedo, meu irmão, vai-te embora, entendeu? É o teu gerenciamento, tranquilo? Já aqui nesse ponto, entenda que existe esse equal rise aqui que ele tende a capturar, tá certo? Então aqui é o quê? É o famoso BSL, né? Então é o ponto, a mínima, a máxima, perdão, do dia anterior, né? O topo mais alto do dia anterior. Então tem que ficar atento nesse movimento. Até então, ele, quando fizer esse movimento, ele tende a perder esse fundo, né? Essa referência para a gente alinhar o quê? Alinhamento de fluxo de ordem para aí poder pegar esse trade nessa sequência, beleza? É sempre assim, todo dia, toda hora, toda noite, todo momento. Basta você entender as movimentações do quê? Do gráfico. Para quê? Para poder ter o melhor resultado e o teu risco-retorno está sempre favorável, beleza? Então essa é a movimentação que temos aí para os próximos, para amanhã, né? Vamos acreditar que isso aqui vai acontecer amanhã, né? Para a gente poder botar um dinheiro a mais no bolso, entendeu? Então, show de bola. Só leve stop aqui nesses pontos quem quer, quem não tem a racionalidade. E o caminho vocês já sabem, né? Não seja liquidez, cara. Não seja varejo, não seja liquidez, tá certo? Por que não seja liquidez? Porque senão você vai estar sempre perdendo dinheiro. Então, assim, tenham cuidado nessa situação, nesse ponto, porque eu vou estar sempre trazendo aqui, meu irmão, SMC, Smart Money Concept, tá certo? É o conceito do dinheiro inteligente, é a forma de você ler o gráfico, é a melhor forma que tem de você ler. Uma vez que você vê, você não desvê mais onde existe liquidez, onde existe ponto. Vai ter gente que vai falar de Harami, Kung Fu, Macaco Louco, não sei o que, padrões de candle, que no caso tudo esse nome padrão de candle, linha de tendência, trendline, figura gráfica, fez aqui a Hello Kitty, fez aqui o não sei o que. Cara, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Liquidez é liquidez, independente de qualquer coisa, beleza? Vai ter dinheiro, só que você precisa ter a racionalidade. Tem gente que precisa de artifícios para poder identificar e juntar e dar justificativa ao seu racional. Mas tem gente como quem opera o SMC que não precisa de muito lenga-lenga não para ter uma noção perceptiva de uma racionalidade. Entendeu? Do movimento do gráfico. Tudo é contexto, tudo é o quê? Manipulação. Então você precisa ter isso em mente para quê? Para você evoluir da melhor maneira possível, para você encaixar a racionalidade dos trades e você ter lucro. Entendeu? A gente, inclusive, estava conversando com um aluno recentemente e ele falou, né, não vou revelar aqui o nome dele, por questão de ética, mas ele falou que tá há 3 anos no mercado e não tem resultado, cara. A gente teve uma conversa e já começou a ter um resultado. Não que ele tenha esse resultado e se mantenha, porque uma conversa não resolve tudo. Mas é justamente isso. São 3 anos consumindo muita coisa por aí que, quando passa a entender e enxergar, tá bom? O SMC como uma forma, um método de analisar da maneira correta, começa a perceber que, de fato, é a melhor maneira que se tem. É mais simples, é mais clean, não te dá divergência de informação, justamente a racionalidade vai passar para você mais confiabilidade no teu trade, entendeu? Então, assim, tudo unifica. E quando você tem mais racional do que emoção, é a situação perfeita para você se manter consistente, beleza? É assim que funciona. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas vamos continuar aqui, né? O que é que faz o dólar? O dólar chega no alvo, chega no outro alvo que eu falei lá para vocês, ó. Tudo isso aqui está atingindo os alvos que eu falei, ó, que é atingir. Atingiu ou não atingiu? Olha só que loucura, né? Que doideira, né? Olha só que interessante. Então, é justamente esse ponto que eu quero que vocês entendam. É justamente essa movimentação que eu quero que vocês entendam aí. Ele abre nesse ponto, ó, abre nesse ponto, captura a liquidez no outro movimento. E aí, o que é que ele faz? Ele muda o caráter desse movimento aqui, ó, no tempo dos 5 minutos mesmo. Ó, vou passar para vocês aqui. Se ele chegou no alvo, sabe onde é a entrada aqui? Vou dizer para vocês agora. Bateu o alvo, né? Tranquilo. Quando ele chegar lá naquele ponto, naquele movimento lá do dólar, olha só o que ele faz no alvo que eu passo para vocês. Olha só isso, cara. Olha só essa movimentação aqui, ó. Essa mudança de caráter aqui, ó, desse movimento. Muda o caráter exatamente aqui nesse ponto. E aí nós temos um order block aqui, ó. Olha só que leitura simples de você entender. Olha só que leitura simples de você entender. Olha só isso, né? Chegou ali, naquele pontinho ali, naquela movimentação, o stop ficava de quanto? Vamos só dar uma analisada aqui direitinho. 5 pontos, como eu sempre gosto de colocar.
Foi acionado o trade, 5 pontos independente de qualquer coisa, olha lá. Tem como refinar nesse ponto, né? Vamos refinar essa análise, capturou liquidez aqui, olha lá o stop, exatamente aqui nesse ponto, ó. Pronto, exatamente, alinhadinho ali e tal, para você poder pegar o trade. Qual o alvo? Alvo na base. Alvo na base, tá? Olha lá, um trade de 6 para 3, ou seja, 6 para 1, né? Gosto de falar assim, 6 para 1. Então foi um trade ali bem interessante, uma movimentação bem clara, muito simples, cara, de se analisar, muito, mas muito simples. Esse formato aqui, esse movimento aqui, ó, totalmente muito top, de mitigação inclusive. E aí ele muda esse movimento, muda o caráter da tendência. Podia até ir mais abaixo, Felipe? Não. A estrutura, o melhor ponto é de fato você sair nessa base aqui, nesse ponto. Tranquilo? Se você quisesse também sair um pouco mais, né? Não, tá bom, seria de fato aí mesmo. O alvo foi exatamente nesse ponto. O que é que a gente espera agora para o dólar nos próximos movimentos, já que já tem esse ponto? A mesma coisa, né, galera? Agora que a gente tem um movimento que chegou a mitigar exatamente esse ponto, né, que é justamente esse range dessa movimentação, o que é que a gente tem aqui para o dólar nos próximos movimentos? Para você entender agora o que está acontecendo, vamos entender tudo isso aqui como range. Agora que ele já vem e muda o caráter, também quebra aquele fundo daquela estrutura. Ó, esse ponto aqui foi quebrado, ó. Tá vendo? Foi quebrado aqui desse movimento, ó. Ele muda o caráter também nesse time frame. Então a gente tem regiões de mitigação acima para poder alinhar e ter todo o contexto. Ó, olha só que interessante, exatamente aqui esse ponto. Então eu sugiro que quando chegue nessa estrutura é importante que você, de fato, aguarde confirmação nesses pontos, tá certo? Para surfar todo esse movimento, tá certo? Até embaixo, tranquilo? Então é o que temos para o dólar nesse momento. Tranquilo? Exatamente, é esse movimento aqui que nós temos para o dólar nesse exato momento. Então, assim, a análise de hoje fica por aqui, tá certo? Não tem mais o que falar, né? Deixa eu ver só dar uma checada. Exatamente, o Ibov está tudo alinhado. Vai subir aqui, exatamente, tá? Vai começar a subir, papapá, papapá, exatamente, é isso mesmo, tá? Porque aí o dólar responde nesse ponto, e aí começa a subir novamente aqui. A gente tem que ver como é que ele vai chegar lá embaixo, né? Tem que ver se esse movimento vai ser um movimento de mitigação, um movimento de impulso, entendeu? Mas tá tudo dentro dos conformes, tudo certo, nada errado. Então, galerinha, ó, beijo no coração de vocês e lembrem-se, tá na hora, né, meu parceiro, de sair daí do varejo, né? Embora nós sejamos, nós somos varejistas, mas, pô, a gente é varejista da alta corte, entendeu? Então, assim, tá bom de sair do fundão, né? Então, fique atento nessa movimentação aí que tem, né? E com a cabeça sempre pensando que cuidado com o conteúdo que você está vendo, beleza? Porque talvez você foi educado a vida toda a não ser consistente, entendeu? Então, é isso que eu tenho a dizer a você. E olhe que eu já consumi conteúdo, eu sei do que eu estou falando com propriedade. Beleza, galera? Então, Deus abençoe a todos, fica na paz, um beijo. Deixa o like, comenta, deixa o like, tá todo mundo assistindo, só que não deixa like. Quando você deixa seu like, o YouTube ele entrega, tá bom, o conteúdo. Isso nos ajuda também, beleza? Então até mais, Deus abençoe. Fui!